E abrindo a caixa preta, são temas que são obscuros aí pra gente, no que envolve equilíbrio hormonal, no que envolve sexualidade, coisas que a gente precisa trazer luz. E hoje nós vamos trazer luz aqui ao tema do lubrificante, que parece tão simples e às vezes não é tão simples assim, mexe com um conceito às vezes de que a gente não está sendo suficiente. Para quem está chegando pela primeira vez, quem está me vendo pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tatiana e eu sou fisioterapeuta pélvica, fisioterapeuta integrativa, sou sexóloga, sou professora e o meu trabalho na internet ele é voltado para ensinar mulheres na faixa de 45 anos para frente a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. É um período que a gente começa a sentir muitas coisas, o desequilíbrio hormonal, as variações hormonais que vem aí nessa faixa etária e com a menopausa interferem sim na nossa libido, mas libido é muito mais do que isso. E o uso de lubrificante pode ajudar demais nessa libido, uma coisa tão simples. E aí a gente pode trazer isso como uma estratégia. Claro que não é só isso, né? É um complexo, são muitos fatores que influenciam, mas lubrificante, usar lubrificante, precisar de usar lubrificante tem a ver sim com equilíbrio hormonal e tem a ver sim, né, interfere, impacta diretamente na nossa libido. É aquele, né, ou um gelzinho ou um óleozinho, né, o óleo de coco tem as duas funções, que é usado no momento da relação. Então, usar lubrificante, a gente está falando de um cuidado, né, de um acessório aí que a gente traz para o momento da relação. Pode ser usado em qualquer idade. A moçada mais nova talvez não vá ter o tabu e a dificuldade que a nossa faixa etária aí, que hoje, né, tem mais de 40, 50, né, tem com o uso de lubrificante. Às vezes pode ser que isso não seja um ponto difícil para você, mas o fato é que as meninas mais jovens, as mulheres mais jovens têm usado esses lubrificantes, né, nas relações antes do precisar, né? E isso é um uso muito bem feito do lubrificante, que é trazer isso de uma forma lúdica, de uma forma gostosa. Para que serve o lubrificante? Para deslizar na penetração. Seja com brinquedinho, seja com penetração, né, do pênis, do que for penetrar, então para ter um melhor deslizamento. Isso faz a relação ficar mais gostosa, mais prazerosa, ok? Então se essa relação é mais prazerosa, isso influencia positivamente na sua libido. Uma das coisas que influencia na nossa libido é a relação com prazer. Se você tem dor na relação, o uso do lubrificante é mandatório, é obrigatório. Então, se a gente não tem dor na relação, se lubrifica naturalmente, né, em quantidade suficiente para ter um bom deslizamento, porque às vezes lubrifica, mas quando traz o lubrificante para a relação fica melhor ainda. E é isso que a meninada tem feito, né, meninada entre aspas aí, que meninas de 20 anos, né, 30 anos têm feito aí e que é muito positivo. Então, o lubrificante é para deslizar. Se você tem dor, você é obrigada a usar. E o que tem acontecido é que quando vem dor, né? Por que tem dor na relação? Várias coisas interferem na dor, né? Às vezes condições físicas, condições, né, hormonais. Então, se existe dor na relação, é muito necessário, é obrigatório usar lubrificante. Por que pode ser que em determinado momento ou em determinada fase da vida eu precise mais de lubrificante do que antes? E esse precisar, ele traz um desconforto para nós mulheres, que é assim: eu nunca precisei. A partir do momento que eu preciso, e eu sei pelo senso comum que as pessoas mais velhas, que as mulheres que estão mais velhas, ficam ressecadas, porque a proximidade, a entrada da menopausa traz essa consciência de um ressecamento, né? E traz uma imagem, traz um julgamento de um corpo que murcha, que resseca. Então, se eu não precisava e agora eu estou precisando, isso significa que eu estou envelhecendo. Às vezes você ainda tem anos, né, antes da menopausa e se sente que essa lubrificação diminui e às vezes é meio assim de um dia para o outro, né? Nada é de um dia para o outro. Mas, por exemplo, você está numa relação estável que tem uma frequência um pouco mais baixa,
ou estava fora de uma relação, a última vez que você teve uma relação estava a lubrificação ok, e de repente vem uma relação na qual você está excitada e na hora que teve a penetração a coisa estava meio ressecada. E aí a gente assusta, né? E fica procurando 1000 causas, e sim, existem 1000 causas, né? Então vamos entender de onde vem a lubrificação. A lubrificação natural, ela vem do nosso útero. Então eu, por exemplo, não tenho útero, né? Eu fiz uma esterectomia, já entrei na menopausa, mas bem antes disso, né? Eu tinha tirado o útero e ainda estava antes da menopausa, né? Só de ter feito esterectomia, a gente tem uma lubrificação que é uterina. Essa lubrificação, ela influencia principalmente, não é normalmente uma lubrificação na hora da relação, é uma lubrificação do nosso ciclo. Sabe aquele momento do ciclo que você se sente mais úmida ou mais ressecada? Então a lubrificação uterina tem parte. Se você está, né, se você tem útero, se você não está na menopausa, pode ser que, e se você tem relação num dia de mais lubrificação uterina, você vai sentir que está mais molhada, tá? Essa lubrificação do útero, ela não tem a ver com a lubrificação da excitação. A gente tem uma lubrificação que vem através da parede vaginal, né, da mucosa. Então, a boca é uma mucosa, por exemplo, e a gente tem saliva aí todo o tempo, que vem das glândulas salivares. Então eu tenho no canal vaginal uma lubrificação que vem através da parede, né? Que é como se a parede suasse, né? A parede molha através das suas células, e tenho glândulas que estão ali na entradinha da vagina, que são responsáveis por uma lubrificação, que funciona, né, também para manter essa umidade, mas que principalmente são glândulas que são ativadas pelo processo de excitação. Então, uma boa excitação também ajuda a lubrificar, é claro. E isso é uma das coisas que nos faz, às vezes, precisar mais de lubrificação, porque essa excitação não está tão boa assim. Às vezes sim, a gente se excita e tem menos lubrificação, mas às vezes coincide com esse momento da vida, porque o outro fator que influencia na lubrificação é a questão hormonal, sim, né? Então interfere sim. Uma mesma pessoa com uma condição hormonal e quando ela está na menopausa, provavelmente, muito provavelmente vai mudar, vai diminuir um pouco a lubrificação, então isso é fato. Então, uma lubrificação, né, uma pessoa que tem uma excitação boa, né, e às vezes a gente está no momento de entrar na menopausa que coincide com o momento que a relação pode não estar tão boa, que a relação, se é com o mesmo parceiro, no mesmo casamento, no mesmo namoro, ela vai ficando mais antiga, né? Se tem questões da relação de insatisfação, isso interfere no nosso processo de excitação, e aí juntou 2 pontos, né? Que é o ponto da questão hormonal que está batendo, né? Que está aí alterando, e o ponto dessa excitação também que está boa, mas não o suficientemente tá? Para trazer muita lubrificação. Essa variação da lubrificação, ela também responde de maneira individual. Temos nós mulheres que temos a pele mais ressecada, mais oleosa, né? E isso muda ao longo da nossa vida, e isso muda, né, de época para época da vida, ou isso é uma característica. Tem mulher que vai ter sempre a pele mais oleosa a vida inteira, tem mulher que vai ter sempre a pele mais ressecada a vida inteira, tem mulher que lubrifica muito mais, tem mulher que lubrifica muito menos. Isso é condição, gente, individual. Não dá pra gente começar a comparar, não dá